Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós continuaremos a discussão sobre o tópico métodos de energia, que é o tópico que está contido no capítulo 28 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho editado ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Nos vídeos anteriores, nós discutimos um pouco sobre trabalho e energia, vimos a definição, relembramos, na verdade, a definição dessas duas grandezas lá da física e vimos como que essas duas grandezas se aplicam no conceito ou no contexto da engenharia de estruturas. Vimos que o trabalho e também a energia associados aos carregamentos externos são dados por essa formulazinha aqui, no caso da força evoluir ou aumentar conjuntamente ao deslocamento aplicado, e no caso da força ser mantida constante ao longo do deslocamento imposto na estrutura, que o trabalho realizado por essa força constante é dado pela intensidade da força vezes a variação de deslocamento no ponto no qual ela é aplicada. De forma similar, vimos que essas duas formulinhas podem ser aplicadas também para a determinação do que nós chamamos de energia interna ou energia de deformação. E com isso, determinamos a expressão geral associando os campos de tensão aos campos de deformação, e que no caso de elementos de barra, elas são particularizadas nessas 6 componentes ou 6 termos integrais, associados respectivamente às contribuições de esforço normal, de momento fletor, momento de torção e as contribuições associadas à força cortante. Depois disso, depois de mensurarmos essas duas grandezas, vimos que nós podemos impor uma conservação de energia de tal forma que toda a energia associada ao carregamento externo ela é absorvida pelo material que compõe a estrutura, ok? E que dessa maneira a gente consegue calcular o deslocamento em pontos particulares da estrutura, em especial nos pontos onde ações concentradas são aplicadas. Nesse caso, a gente consegue, através da imposição da conservação de energia de forma pura, a gente consegue calcular o deslocamento de pontos no qual forças concentradas são aplicadas e também giros em regiões onde momentos concentrados são aplicados. Além disso, vimos que essa abordagem da imposição da conservação de energia de forma pura, ela é limitada, porque ela permite que nós determinemos apenas um único deslocamento ou apenas um único giro, uma vez que nós temos uma única equação, ou seja, nós temos uma única equação governando o trabalho associado às grandezas externas e um único termo associado ao trabalho das grandezas internas. Então, quando nós fazemos essa igualdade de trabalho e que se reflete também numa igualdade de energia, nós conseguimos calcular um único grau de liberdade. Então, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje é estender um pouquinho mais essa ideia para que a gente consiga calcular deslocamentos de estruturas com carregamentos mais complexos. E com isso eu estou dizendo, estruturas nas quais nós tenhamos carregamentos distribuídos, junto com forças concentradas, momentos concentrados. Tá? Então isso é o objetivo da aula de hoje. E para isso, o nosso objetivo de hoje, desse vídeo, é discutir com vocês o teorema de Castigliano. Tá? O Castigliano ele era um italiano que propôs esse teorema lá em 1879, tá? E que ele é muito interessante para resolver, usando algumas estratégias simples, problemas de determinação de deslocamentos, no qual a estrutura ela tem condições de carregamentos mais complexas do que apenas uma única força ou um único momento. O teorema de Castigliano ele pode ser enunciado da maneira como está apresentado na sua tela, ou seja, esse teorema define que o deslocamento em um dado ponto de um elemento estrutural ele é igual à derivada parcial de primeira ordem da energia de deformação do corpo, ou seja, a energia interna, em relação a uma força virtual que age no ponto e na direção do deslocamento desejado.
né? Você fala para mim, olha, puxa, que legal desse enunciado, mas o que isso quer dizer, né? Então ele fala de força virtual, de deslocamento no ponto e na direção desejados, fala de derivada de parcial de primeira ordem, da energia do corpo, que coisa complicada. Olha, embora o enunciado ele seja, ele pode parecer complicado, né, mas na verdade ele é bem completo e descreve muito bem o teorema de Castiliano, nós iremos demonstrá-lo, né, nos slides seguintes. Mas o que eu gostaria que vocês já entendessem nesse momento é que no teorema de Castiliano nós teremos um problema que nós vamos chamar ele de problema real e um outro problema que nós vamos chamar de problema virtual. Tá? E eu já vou explicar logo o que isso quer dizer, o que é um problema real e o que é um problema virtual. E também ele requer a derivada parcial de primeira ordem, ou seja, a primeira derivada da energia interna, ou seja, da energia de deformação, em relação a essa força virtual. Tá? Então, nesse momento, o que nós precisamos já ter em mente? Que utilizando o teorema de Castiliano, nós teremos que determinar a energia interna e que depois disso, com base nessa energia interna, nós deveremos derivar essa energia interna em relação a essa força virtual. Então, o primeiro passo, né, depois de enunciado o problema, o primeiro passo para a gente entender bem ele é, vamos definir o que é um problema real, o que é um problema virtual, e depois, conhecendo o que é um problema real, o que é um problema virtual, a gente pode, né, calcular os esforços solicitantes dessas duas configurações e com isso calcular a energia interna. Uma vez determinada a energia interna, derivar uma vez, todos nós já sabemos porque nós já passamos pelas disciplinas de cálculo. Bom? Então, ó, o que venha a ser, né, o que nós precisamos saber sobre real e virtual para entender o teorema de forma legal, né, ou de entender ele de forma completa. Primeiramente, né, se nós formos analisar ao pé da letra, né, o que é real e o que é virtual, a gente pode pensar, olha, real é algo que existe de fato, né? Então, ou seja, ele é algo que eu consigo ver, consigo visualizar, né? Ou seja, é algo que existe de fato. Já virtual é algo que existe potencialmente, né? Ou de forma não real. Né? Então, se você quiser tirar uma dúvida interessante sobre isso, o que é real e o que é virtual, assista o filme Matrix, assista a trilogia, que você vai ter aí uma excelente visão sobre o que é real e o que é virtual. No nosso caso aqui, do teorema de Castiliano, e em particular aqui no caso aqui de métodos de energia em engenharia de estruturas, o que vai ser real e o que vai ser virtual? Olha, real para a gente vai ser algo ou tudo que se refere ao problema que nós queremos tratar. E virtual são coisas, ações, condições de contorno, de vinculações, etc., que não pertencem ao problema que nós estamos tratando. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, digamos que a estrutura que nós queremos analisar seja essa apresentada aqui, ó, no canto esquerdo superior. Então, digamos que a gente tenha uma viguinha de comprimento L, solicitada aqui, ó, por um carregamento uniformemente distribuído de intensidade W, e também de momento, né, o momento M0 aplicado, né, de forma concentrada aí no seu extremo direito. Tá? Então, digamos que essa seja a estrutura que a gente quer analisar. Tá? Então, esse é o nosso problema real. Tudo bem? Então, o problema real é o quê? Composto por uma estrutura real, por carregamentos que são reais e por condições de vinculação, que nesse caso é um engaste aí, posicionado na extremidade esquerda da viga. Tá? Então, esse é o problema real para a gente, ou seja, o problema que nós queremos tratar. Tá? E o que, nesse caso, o que poderia ser virtual nesse problema? Olha, vamos olhar a figura que está embaixo. O problema que eu quero resolver não é uma estrutura engastada, livre, solicitada por um carregamento uniformemente distribuído também por um momento concentrado. Né? Então, se em cima dessa estrutura eu vier aqui e aplicar uma força concentrada P, tá? Por exemplo, aplicado aí na extremidade do balanço, poderia ser em qualquer outra posição ao longo do comprimento da viga. Essa força P, ela pertence aqui ao problema que eu estou tratando, ou seja, pertence a esse problema de cima? Não. Tá? Então, claramente ela não pertence porque ela não está aqui apresentada. Então, nessa situação, a força P para a gente é algo virtual, ou seja, ela não pertence ao problema que nós estamos tratando. Tá? Então, ela é algo que
no nosso sistema ela existe potencialmente e não de fato. Tá bom? Tranquilo? Então, enfatizando aqui, ó, o problema real para a gente aqui, ou algo que é real, é aquilo, né, que contém a estrutura que nós queremos tratar e todos os carregamentos aplicados sobre a estrutura. Já virtual é algo, né, que não pertence a esse universo, né, ou não pertence a essa estrutura e ao sistema que nós estamos tratando. Né? Tudo que é fora isso aí, nós consideramos como virtual. Tá bom? Então, uma vez, né, conhecidos o que é real e o que é virtual, vamos deduzir, né, ou vamos mostrar aqui como que o teorema de Castiliano ele é fundamentado. Né? O Castiliano teve essa ideia, que é bem simples e tranquilo, lá em 1879, uma vez que ele era engenheiro de ferrovias, então ele tinha interesse, né, na análise aí de trilhos de trem em particular. Então, digamos que nós tenhamos aqui, ó, um corpo com uma geometria qualquer, ou seja, a geometria para a gente não importa, né? E que esse corpo ele esteja na situação de equilíbrio quando submetido aqui a um conjunto de cargas, tá? Que eu estou chamando aqui, ó, de força P1, força P2, força P3 e quantas forças tiverem até uma força Pn. Do que nós já vimos anteriormente, nós assumimos que o material que compõe essa estrutura ele seja deformável. Nessa situação, né, se o corpo ele é deformável, consequentemente existirão deslocamentos no corpo e os pontos de aplicação dessas forças P1 até Pn vão sofrer deslocamentos. Tá? Então, se as forças externamente aplicadas sofrem deslocamentos, nós teremos, né, um trabalho e também uma energia externa associadas a essas forças externas. Tá? E se nós assumirmos, né, a conservação de energia, ou seja, que nós não tenhamos nenhum mecanismo físico que dissipe esse trabalho, essa energia externa, toda a energia e trabalho externos vão ser absorvidos pelo material. Tá? Na forma de quê? Na forma de energia interna. Tá? Então, se nós assumirmos aqui a conservação de energia, beleza, né? O trabalho e, consequentemente, a energia gerada pelos carregamentos externos vão ser absorvidos pelo material, gerando, né, um trabalho interno e, consequentemente, uma energia interna. O que é importante enfatizar nesse caso é que, como o corpo, né, nós assumimos que sobre ele a lei de Hooke, né, seja válida, né, ou seja, as tensões sejam diretamente proporcionais às deformações, nessa situação a ordem de aplicação das forças ela não faz diferença na análise da energia final. Tá? Então, se eu aplicar, por exemplo, digamos que o corpo esteja completamente descarregado, sem nenhuma força aplicada. Se eu aplicar sobre ele a força P1, em seguida aplicar a força P2, em seguida a força P3, até a força Pn, ao final desse processo nós teremos uma energia externa e uma energia interna. Tá? Por outro lado, se eu aplicar primeiro P2, em seguida P3, P4 até Pn e por fim aplicar a força P1, a configuração final de deslocada ela vai ser a mesma, tá certo? Nessa situação, a energia interna e externa serão iguais e serão, além disso, né, iguais à primeira configuração, na qual P1 era aplicado primeiro. Ok? Então, o que eu quero dizer é que a ordem de aplicação das forças ela não faz diferença, uma vez que a intensidade das forças elas permaneçam as mesmas ao final e, consequentemente, né, o deslocamento da estrutura vai ser o mesmo ao final, tá? Uma vez que, né, as deformações elas serão as mesmas no corpo. Então, essa que foi a sacada do Castiliano para propor o seu teorema. Tá? Então, o que ele imaginou? Olha, se isso é verdade, né, ou seja, se a ordem de aplicação das forças ela não faz diferença na determinação da energia final, uma vez que, independente da ordem de aplicação das forças, a configuração deslocada final vai ser a mesma, então, digamos que uma dessas forcinhas, qualquer uma delas, ela tenha a sua intensidade aumentada de uma grandeza diferencial, um dp. Tá? Então, que é o que eu estou chamando aqui de dpj. Então, digamos que uma dessas forcinhas aí, ó, qualquer uma delas, uma força J, entre essas forças que variam de 1 até N. Se qualquer uma delas tiver a sua intensidade aumentada de um diferencialzinho, que eu estou chamando aqui de dpj,
nós já sabemos, né? Olha, se a intensidade da força aumenta, nós teremos um incremento da energia externa, que eu estou chamando aqui, ó, de variação, né, de energia externa, e que pelo princípio da conservação de energia, essa variação de energia externa vai conduzir a uma variação de energia interna para que a configuração de equilíbrio seja reestabelecida. Tá certo? Então até aí tranquilo, né? E poderíamos até inclusive dizer, né, que esse DUE ele é igual ao DUI. Tranquilo. Tá? Mas além disso, né, se nessa configuração do sistema o que mudou foi apenas um incremento em uma das forças dPj, nós podemos associar ainda essa variação, esse DUzinho, né, ou seja, essa variação de energia interna com as demais forças atuantes. Né? Então essa variação vai ser o quê? A variação da energia interna em relação à força J vezes o seu incrementozinho, né, vezes o seu diferencial. Tá? Então isso aqui é o que nós dizemos, né, de derivada da energia interna, derivada parcial, né, da energia interna em relação à força J, e que se eu multiplicar esse diferencial aqui, ó, pela intensidade ou pela norma da forcinha dPj, com isso nós teremos o incremento, né, ou nós teremos aí a intensidade da variação dessa energia interna, que, voltando, né, dizer, pela conservação de energia, esse incremento é igual à variação da energia externa. Tá certo? Mas, né, como eu já disse antes, né, ó, se a ordem de aplicação das forças ela não faz diferença, uma vez que, né, a configuração final ela é a mesma, tá? Ou seja, a configuração deslocada é a mesma, eu poderia, nesse cenário hipotético, onde eu aumentei, né, a intensidade da força J, né, de um diferencial, aí, de um dPj, eu poderia pensar que primeiro eu vou aplicar esse aumento diferencial de dPj e em seguida aplicar as demais forças, né? Já que a configuração deslocada final é a mesma, então a energia final, tanto externa quanto interna, serão as mesmas também, tá bom? Então com isso, olha só, se eu aplicar primeiro, né, esse incremento, né, diferencial de dPj na estrutura e depois aplicar as demais forças, nós conseguimos, né, ver claramente, né, ó, que a quantidade de energia externa associado, né, a esse incremento diferencial aí de dPj, ele é dado, né, ó, pelo dPj, que é a norma da força, vezes, né, ó, o que nós chamamos aqui de dΔJ, uma vez que no ponto de aplicação dessa forcinha dPj nós teremos um aumento diferencial de deslocamento, né, e dividido por 2, por quê? Né? Porque como o corpo estava na configuração em deslocada, esse deslocamento dΔJ foi causado pela força dPj, ou seja, ambos aumentaram ao mesmo tempo. Tá bom? Então por isso que aparece esse meio. Porém, olha só nessa última expressão da tela de vocês aí, ó. Tanto dPj quanto dΔJ são diferenciais, tá? Então quando eu faço essa multiplicação de diferenciais, e além de depois disso, né, divido isso por 2, isso aqui dá uma contribuição de energia que é muito pequena, né, e que eu posso desprezar, já que é uma multiplicação de diferenciais. Tá bom? Aí você fala para mim, mas espera aí, você que colocou essa força aí, mas... E aí? Então quer dizer que ela não vai gerar energia? Ela não vai contribuir na energia externa, nem contribuir na energia interna? Não. Tá? E não por quê? Porque, claro, né, a energia associada ao dPj puro e simples, quando ele é aplicado, eu posso desprezar, já que eu tenho essa multiplicação de diferenciais. No entanto, quando eu aplicar as demais forças, o ponto de aplicação dessa forcinha diferencial dPj, ele vai também, né, se deslocar. Então, essa forcinha ela vai gerar um trabalho que eu não posso desprezar e, consequentemente, uma energia que eu não posso desprezar, porém, o deslocamento que está associado a ela são os deslocamentos gerados pelas demais forças, tá? E não por ela mesma. Com isso, né, nós podemos associar aqui, né, ó, a energia interna e, consequentemente, a energia externa, né, ó, da maneira, né, como nós já havíamos feito antes, ou seja, nós temos a energia interna associada às forças P1 até a Pn, mais esse diferencial de energia que é introduzido pela presença da força diferencial dPj, tá? E só que essa contribuição aqui a gente consegue mensurar ela facilmente pela multiplicação, né, desses dPj, ou seja, pela intensidade da força, vezes os deslocamentos causados
né, aos deslocamentos associados às demais forças do sistema. Tá bom? Então, por que não tem o 2 aqui, né? Por que esse cara não é dividido por 2? Olha, porque esse deslocamento delta aí, que é o que a gente está considerando aqui, ele é um deslocamento gerado pelas forças P1 até Pn, e não pela força diferencial dPj. Tá bom? Então, nesse caso, né, o corpo ele se desloca considerando uma atuação de uma força constante. Tudo bem? Então, volto a enfatizar, a presença dessa força diferencial, ela influencia e aumenta tanto o trabalho interno quanto externo, certo? Consequentemente, as energias, né, externa e interna. No entanto, né, nós podemos desprezar a presença, né, ou a contribuição de energia do deslocamento que é gerado por ela. Tá? Então, se eu pegar o deslocamento gerado pelo dPj, vai ser um deslocamento diferencial que eu posso desprezar. Tá bom? Então, se nós tomarmos a expressão de energia interna e externa que nós tínhamos no slide anterior, né? Então basta que a gente faça essa igualdade. Né? Então, se eu sei que a variação de energia externa é igual à variação de energia interna, e é dado, né, por essa relaçãozinha aqui, tá? Sendo que essa variação ela é causada pela introdução dessa força diferencial dPj no sistema, então basta que eu iguale, né, esse resultado aqui com este primeiro, para que a gente descubra, né, quem são os deltas I's aqui da jogada. Tá? Então, se eu pegar aqui o nosso UI mais DUI dPj vezes dPj, tá? Ou seja, eu tenho energia interna mais a variação da energia interna causada pela introdução da forcinha dPj, isso aqui tem que ser igual, né? A energia interna, que nesse caso é igual também à energia externa, mais o dPj vezes o ΔI. Tá? Uma vez, né, que, claro, né, estamos assumindo aqui conservação de energia. Então, se nós cancelarmos os termos correspondentes aqui, a gente descobre, né, que o deslocamento I ele é igual à derivada da energia interna em relação à força J, como, né, nos mensura lá, ou como nos apresenta o enunciado do Teorema de Castiliano. Certo? Então, uma vez que isso acontece, né, ou seja, uma vez que já conseguimos, nós temos o enunciado do Teorema de Castiliano e conseguimos prová-lo, né, matematicamente através dessas igualdades de energia, né, externa e interna, podemos agora particularizar também aquelas expressões que nós tínhamos apresentado nos últimos vídeos, né, relacionados ao capítulo 28, que nos permitiam calcular a energia interna dos elementos de barra. Tá? Então, se vocês se lembram lá das estruturas de treliça, né, a energia interna era dada pela integral no comprimento do n ao quadrado sobre 2EA. Então, se eu sei agora que o deslocamento, né, num dado ponto onde uma força virtual P é aplicada, né, é dado, né, pela derivada parcial, né, de primeira ordem da energia interna em relação a essa força J, então basta que eu derive, né, essa energia interna aqui em relação a essa força J, né, para que a gente chegue em uma nova expressão dessa energia interna para os elementos de barra. Então, para isso, basta que a gente aplique a regra da cadeia. Né? Então, vamos derivar aqui o N. Então, eu vou ter um 2NK, onde K aí, está relacionado aí, à barrinha, né, que nós estamos considerando, vezes a derivada, né, de primeira ordem do esforço normal, que é uma função dessa força virtual P. Tá certo? A gente corta 2 com 2 aqui, então nós teremos, né, que no caso de treliças, essa variação de energia aqui é a integral no comprimento do NK, certo? Onde esse NK se refere ao esforço normal do problema real, EA vezes a derivada, né, do esforço normal associado ao problema virtual P, V em relação, né, às cargas P aplicadas. Tudo bem? Se nós formos agora para as barras fletidas, a ideia é a mesma, né? Vamos fazer a regra da cadeia, vamos derivar o momento. Então vai aparecer, né, um 2m vezes um dm dp. Tudo bem? Então com isso, bom, só seguir aqui, né, só fazer a regra da cadeia e derivadas, a expressão resultante vai ser, né, uma expressão aqui do momento z associado ao problema real, e z vezes a derivada, né, da expressão do momento do problema virtual, ou seja, da expressão do momento dependente, né, do problema P, né, onde a força virtual P é aplicada. Mesma coisa vale para o MY, né, nós temos que considerar aqui o MY do problema real, vezes a derivada do MY do problema virtual E e Y, né, menos aquela contribuição lá associada, né, ao produto, na verdade, que contempla, né, a contribuição que contempla
o produto de inércia, né? Ou seja, para aquelas seções transversais que não possuem eixo de simetria. Então, nesse caso, né, temos o mz vezes a derivada, né, do myp mais o my vezes a derivada do mz de p. Tudo bem? Enfatizo, né, que em grande parte dos problemas que nós analisamos, as seções transversais possuem pelo menos um eixo de simetria, o que faz com que esse produto de inércia seja zero. Então, esse termo aqui ele é usualmente, né, na imensa maioria dos problemas de engenharia, ele é zero, né, porque a seção transversal possui essa particularidade, tá, de ter pelo menos um eixo de simetria. Tá? Então é bem tranquilo, né? Na grande parte a gente considera só os dois primeiros termos aqui. No caso de torção, né, temos a mesma ideia, então vamos aplicar a regra da cadeia aqui, derivar o momento, né, então com isso aparece a derivada do momento do problema virtual, tá? Então vou ter o momento de torção do problema real, vezes o g, que multiplica o momento polar de inércia, vezes a derivada do momento de torção do problema virtual em relação a P, tá bom? Lembrando que essa expressão aqui, ela considera apenas, né, o caso de barras em torção, né, na qual a seção transversal ela é circular, independentemente de ser maciça ou vazada. No caso de barras submetidas, né, à força cortante, então basta que a gente, de novo, né, faça a derivada considerando aqui aquelas expressões da energia interna que nós tínhamos determinado anteriormente, né? Então vamos fazer a regra da cadeia aqui, derivar o termo de cortante, né? Então desce o 2 aqui vezes 2, né? Vy vezes a derivada do V de P, onde o V de P aqui é relacionado ao problema virtual. Tá bom? Então com isso nós chegamos nessa expressão aqui de baixo, né? Que depende, se vocês se lembram lá, do fator de forma ao cisalhamento vezes, né, a expressão do esforço cortante, GA, que é o G, né, que é o módulo de elasticidade transversal, A é a área da seção transversal, e depois, né, tem esses termos que dependem, né, da derivada da força cortante associadas ao problema virtual. Tá bom? Então, ó, vamos fazer duas aplicações aqui para vocês verem que é bem simples, né? Embora, né, o enunciado seja de certa forma pomposo, né, e a demonstração dele requeira, né, um pouco de abstração em relação às aplicações da força, a ordem de aplicação da força, a manipulação, né, desse teorema ele é bem simples. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó, primeiramente um exemplo de uma trelicinha, né, onde pede o seguinte, ó, que nós determinemos o deslocamento vertical do nó A e também o deslocamento horizontal do nó B para a estrutura ilustrada na figura abaixo. Então, pede que nós consideremos, né, o módulo de elasticidade longitudinal igual a 200 gigapascal e a área da seção transversal igual a 600 milímetros quadrados. Então, essa é a estrutura de treliço, ó, bem simples, né, ó, de 4 barrinhas, certo? Então, temos aí, ó, 4 nós e temos apenas uma força aplicada no nó A de intensidade igual a 5 kN. Gostaria de lembrar que essa mesma estrutura nós já analisamos ela no vídeo anterior, onde nós aplicamos a conservação de energia. Tá? Por que nós podíamos fazer isso naquela oportunidade? Porque nós tínhamos apenas, né, uma força aplicada no sistema e por meio, né, da conservação de energia nós somente conseguíamos determinar o deslocamento vertical do nó A. Através agora do teorema de Castiliano, eu quero mostrar para vocês que a gente consegue fazer a mesma operação, mas que a gente consegue também determinar o deslocamento do nó B. E poderíamos determinar também o deslocamento vertical do nó B de forma muito semelhante. Tá muito tranquilo fazer isso aí. Tá? Então, ó, como já vimos anteriormente, o teorema de Castiliano ele precisa de um problema real e precisa de um problema virtual, no qual, certo? No problema virtual, a força aplicada ela é P, de intensidade P, e essa força tem que atuar na direção e no ponto, né, de interesse do problema. Tá? Então, ó, esse problema que está apresentado aí na sua tela, ele é o que nós chamamos de problema real, porque é o problema que se apresenta para a gente. Tá certo? No entanto, o problema pede que a gente determine o deslocamento vertical do nó A e o deslocamento horizontal do nó B. Então, nós teremos um problema virtual, certo? No qual nós tomaremos essa mesma estrutura, mas o carregamento que nós vamos considerar é um carregamento de intensidade P aplicado no nó A na direção vertical.
Depois, né, o segundo problema virtual vai ser essa mesma estrutura, mas o carregamento aplicado vai ser de novo uma força concentrada de intensidade P, mas aplicado sobre o nó B e na direção horizontal. Tá? E com isso, nós determinamos os esforços normais para o problema real, para os problemas virtuais, e aí aplicamos a formulinha que nós já determinamos anteriormente. Então, ó, no primeiro caso, nós sabemos que este aqui, ó, é o nosso problema real. Tá? Então a gente consegue, é um problema isostático muito simples, né? A gente consegue resolver ou determinar a intensidade das forças normais nessa treliça aplicando o método dos nós. Então a gente impõe, né, em cada um dos nozinhos da treliça somatória nula de forças, ou seja, somatória na direção de x e somatória na direção de y igual a zero, né? Uma vez que a gente considera, né, ó, cada nozinho da estrutura como um ponto material. E aí nós já demonstramos anteriormente, lá no capítulo 2 da apostilinha, que para um ponto material, a somatória de forças nas direções x, y e z, no caso tridimensional, são condições, né, necessárias e suficientes para você garantir o equilíbrio. Então, se nós partirmos aqui, ó, do equilíbrio do nó A, a gente pode fazer, né, a somatória de forças em y igual a zero. Então, nós descobrimos, né, que a componente vertical da força NAB tem que ser igual a esse 5. Então, com isso a gente descobre aqui, né, ó, que esse NAB é de 6,25. Depois, fazemos, né, a somatória de forças em X nesse nó, descobrimos, né, que o NAC tem que ser igual, né, a projeção aqui, ó, horizontal do NAB. Então, com isso a gente descobre, né, que o NAD vai ser menos 3,75. Tudo bem? Depois disso, podemos partir aqui para o equilíbrio do nó B. Tá? E com isso a gente pega, né, aqui a projeção vertical do NAD tem que ser igual à projeção vertical do NBD. E por fim, nós fazemos, né, ó, a somatória de forças na horizontal ou na direção de x, e para isso tomamos, né, a projeção horizontal da força NAD, projeção horizontal da força NBD, mais o NBC. Então com isso a gente determina o NBC. Tá? Então, com isso, a gente descobre, né, ó, para o problema real, quais são as forças normais atuantes em cada uma das barras. Tá bom? Tranquilo. Então, ó, uma vez que o problema real ele já está mensurado, ou seja, uma vez que a gente já conseguiu determinar a intensidade dos esforços solicitantes, né, no problema real, vamos resolver os problemas virtuais. O problema virtual 1 que a gente vai resolver aqui, ele envolve a estrutura que nós estamos analisando, mais o carregamento que vai atuar sobre essa estrutura é um carregamento associado a uma forcinha, né, concentrada sobre o nó A de intensidade P. Tá? Aí você fala para mim, mas de novo, né, por que você aplicou a força aí? Por que ela é intensidade P? Olha, nós aplicamos a força na vertical sobre o nó A porque o enunciado do problema nos pediu isso, né? Que nós determinássemos a intensidade do deslocamento vertical do nó A. Tá? Então, o problema virtual ele obrigatoriamente precisa conter uma força vertical sobre o nó A, que é o ponto no qual nós queremos calcular o deslocamento. Agora, essa força virtual ela pode ser aplicada na vertical para baixo, como está mostrado aí na tela de vocês, ou na vertical para cima. Tá? O sentido ele não importa. Tá? Então, por que eu arbitrei ele para baixo? Por simplicidade. Tá? Vocês podem depois, né, fazer essa mesma conta colocando a força P para cima. O sentido da força P só tem importância na hora que a gente for analisar o resultado final do deslocamento. Tá certo? Depois que nós, uma vez, né, determinados os esforços solicitantes do problema real e do problema virtual, a gente aplica aquela formulinha que nós determinamos anteriormente nesse vídeo, certo? Fazemos a conta, calculamos o deslocamento. Se o deslocamento resultar positivo, então quer dizer que o deslocamento está ocorrendo no sentido onde eu arbitrei a atuação da força P. Tá certo? Então, ao final dessa análise aqui, ó, se eu descobrir que o deslocamento vertical do ponto A ele é positivo, então isso indica que ele é um deslocamento para baixo. Tá? Ou seja, ele é um deslocamento que atua aí no sentido onde eu arbitrei a força P. Tá bom? Então, a princípio, você pode arbitrar a força para cima ou para baixo, né? Ou seja, na vertical subindo ou na vertical descendo,
porque o sentido, né, do deslocamento nem sempre nós sabemos, né, com um simples olhar na estrutura, tá bom? Então, ó, arbitrei aqui, né, a força vertical para baixo, ela tinha que atuar sobre o nó A, porque sobre o nó A é onde nós queremos calcular o deslocamento vertical. E aí nós podemos fazer o mesmo procedimento, né? Equilibramos o nó A, equilibramos o nó B. Com isso nós descobrimos, né, a intensidade das forças normais atuantes nas barras da estrutura e que, para essa análise simples, né, as forças normais estão indicadas aqui, ó, na direita. Tá? Muito tranquilo. Então, ó, uma vez que temos, né, a intensidade das forças normais do problema real e do problema virtual, vamos compô-las, né, para calcular o deslocamento vertical do nó A. Então, para isso, no caso de treliças, é mais fácil analisar esse problema montando uma tabelinha. Tá? Por quê? Porque nas barras de treliça, como nós não temos cargas distribuídas, né, ao longo do corpo da treliça, né, as forças são somente concentradas nos nós, então isso quer dizer que a força normal em cada uma das barras de treliça ela é constante. Então eu acho mais fácil, no caso de treliças em especial, montar essa tabelinha, né, para ficar mais fácil a análise. Então essa tabelinha envolve o quê? Né, a identificação da barra, a identificação do esforço normal do problema real, do esforço normal do problema virtual, ou seja, o problema no qual a força é P, a derivada, né, desse carinha aqui, ó, do N de P em relação a P, o comprimento da barrinha, a área da seção transversal e depois, né, ó, a multiplicação, né, uma vez que esse N aqui, ó, e esse outro N também, eles são constantes, né, eles não variam ao longo do comprimento da barra. Então, dessa forma, né, o que essa última coluna dessa tabela nada mais, nada menos apresenta para a gente é o resultado dessa integraçãozinha aqui, ó. Porém, como o N de K e A e essa derivada aqui, ó, eles são constantes no comprimento, todo mundo pode sair fora dessa integral, e essa integral vira simplesmente uma integral de dl, que é o próprio comprimento da barra. Tá bom? Então, ó, o que acontece? Ó? Nós temos aqui nessa coluna as forças normais do problema real, temos aqui as forças normais do problema virtual. Se eu derivar os valores dessa coluna aqui em relação a P, nós descobrimos, né, essa segunda coluna. Tá? Ou seja, descobrimos qual é o cara, né, necessário dessa expressão aqui, ó, entre parênteses. O comprimento de cada uma das barrinhas a gente tira por trigonometria simples. A área da seção transversal é um dado, né, de entrada do problema, então é só fazer a continha. Onde eu tomo, né, o valor da força normal do problema real vezes o comprimento da barrinha dividido por EA vezes essa derivada aqui, ó, ou essa coluna, tá bom? Então, para cada uma das barrinhas nós tiramos contribuições, tá? Para a barra B, para a barra AD, para a barra BD e para a barra BC. Dessa forma, o deslocamento vertical do nó A ele é dado somando, né, os termos de cada uma dessas barrinhas, né, que nesse caso aqui vai dar um deslocamento de 0,5565 milímetros, tá bom? Então, verificamos aqui, ó, que o valor do deslocamento obtido ele é um valor positivo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer apenas que esse valor de deslocamento que nós obtivemos, ele ocorre na direção onde nós aplicamos a força P, que nesse caso foi um deslocamento para baixo, né? Uma vez que nós aplicamos a força P orientada, né, na direção vertical para baixo. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então vamos resolver o segundo problema, que se refere à determinação do deslocamento horizontal do nó B. Então nesse caso é bem mais simples, né? Por que é mais simples? Porque o problema real ele é o mesmo, então as forças normais nas barras são as mesmas, né? A gente não precisa recalculá-las. Tá bom? O que muda nesse segundo caso é o problema virtual, porque o enunciado desse exercício é pedir que nós determinássemos o deslocamento horizontal do nó B. Tá? Então, para isso, o que acontece? Né? Temos que aplicar no ponto onde nós queremos medir esse deslocamento uma força que atua, né, na direção na qual nós queremos medir o deslocamento. Tá? Então, se queremos medir o deslocamento horizontal do ponto B, devemos aplicar uma força horizontal nesse mesmo ponto. E, além disso, né, a força ela deve ter intensidade P. Tá bom? Tranquilo? Então, com isso, né, vamos fazer a mesma história. Né? Vamos equilibrar os nós dessa trelicinha. Podemos começar aqui pelo nó A.
Então, com isso, vamos descobrir, né, que tanto NAB quanto NAD vão dar 0. Em seguida, equilibramos o nó B, e aí vamos descobrir, né, que como essa barra AB ela possui força normal 0 no problema virtual, essa barra aqui, o NBD, também tem que possuir força normal 0 no problema virtual. Então, com isso, nesse problema virtual aqui, a única barra que possui força normal diferente de 0 é a barra BC. Tá? E além disso, né, a intensidade da força normal nessa barrinha é igual a P. Tá bom? Então, aí de novo, né, uma vez determinados a intensidade dos esforços solicitantes no problema real, determinados a intensidade dos esforços solicitantes no problema virtual, podemos, né, utilizar a formulinha que nós determinamos anteriormente. Então, vamos criar aqui, né, no caso de treliças, resolver isso aqui por tabela é mais fácil. Então, criamos aqui, ó, uma coluna com as forças normais do problema real, uma outra coluninha aqui, ó, com as forças normais do problema virtual, uma terceira coluna que nada mais, nada menos contém do que as derivadas da coluna anterior, ou seja, as derivadas do esforço solicitante em relação à força aplicada à força P, que nesse caso, né, a derivada de P vai dar 1. Comprimento vezes a área da seção transversal, e aí é só aplicar a formulinha. Né? Então, se eu multiplicar aqui, ó, o N pela derivada do N e multiplicar pelo comprimento e dividir pelo E vezes a área da seção transversal, a gente vai descobrir que esse deslocamento horizontal ele é 9,375 vezes 10 a menos 5 metros, né, que dá 0,09375 milímetros. Tá bom? De novo, né, ó, se o deslocamento deu positivo, isso quer dizer que ele ocorre na direção na qual nós aplicamos a força virtual P. Tá? Então, se nós aplicamos a força virtual P sobre o ponto B na direção horizontal para a esquerda, isso quer dizer que esse deslocamento ocorre para a nossa esquerda. Tá bom? Bem simples isso, né? Então, no caso de treliças, é muito sossegado, tá? Uma vez que, bom, como eu disse aqui, está apresentado, né? A gente consegue resolver isso aqui com uma tabelinha bem simples, organizadinho, né? Faz as multiplicações. E como que funcionaria essa mesma análise para o caso de vigas, né? Estruturas fletidas? Então, no caso de estruturas fletidas, vamos resolver o problema agora. Então, vamos determinar aqui, né, ó, o exercício pede que nós determinemos o deslocamento vertical na extremidade livre e também a rotação no meio do vão da viga ilustrada na figura abaixo. Em ambas as situações, ou seja, na determinação aqui, ó, do deslocamento vertical na extremidade livre e também do giro ou da rotação no meio do vão, vamos considerar apenas a contribuição de energia correspondente ao momento fletor. E aí, seja, né, o produto EI igual a constante, ele é constante ao longo do comprimento da viga. Tá? Então, nesse caso, né, ó, nós teremos de novo, né, um problema real e teremos dois problemas virtuais. Uma vez que o exercício pede que nós determinemos, né, ó, 2 graus de liberdades independentes, né? Ou seja, nós temos que determinar o deslocamento na extremidade livre da viga e também o giro no meio do vão. Então, são 2 graus de liberdade. E aí o problema pede também que nós consideremos nessa análise apenas a contribuição de energia associado à flexão ou ao momento fletor. Tá? Então, se vocês se lembram, lá do primeiro vídeo associado ao tema desse capítulo, nós resolvemos um pórtico tridimensional onde nós calculamos as contribuições percentuais de energia associado a cada um dos esforços solicitantes. E aí mostramos para vocês naquela oportunidade que as contribuições de energia associadas à força cortante são muito pequenas, né? São da ordem de 2% ou mesmo menos do que isso. Então, a contribuição de energia que ela dá já está lá na nossa casa de arredondamento do deslocamento, né? Então, isso quer dizer o quê? Né? Que o esforço que a gente vai ter para determinar a equação, né, do cortante, no problema real, problema virtual, multiplicar, integrar e etc., não compensa, né, em termos de resultado final, né, uma vez que é muito pequena a sua contribuição. Então, o que nós vamos fazer nesse caso aqui? Né? Basta que a gente calcule a equação do momento fletor para o problema real e para os dois problemas virtuais, e com isso a gente aplica a formulinha que nós mostramos anteriormente, integramos, determinamos o deslocamento desejado. Tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos começar, né, ó, determinando a equação de momento do problema real.
Então, de novo, né, ó, qual é o problema real do nosso interesse? O problema real é esse, ó, de uma estrutura engastada na extremidade esquerda, livre na extremidade direita, na qual nós temos um carregamento uniformemente distribuído de intensidade W. Além disso, nessa mesma viga, nós temos aí, ó, um momento concentrado aplicado aqui na extremidade de intensidade igual a M0. Tudo bem? Então, como que a gente faz agora para determinar a intensidade, né, ou a equação que governa a variação do momento ao longo do comprimento da viguinha? Bom, como essa estrutura ela é isostática, basta que a gente determine, né, a reação de apoio e depois, né, a gente escreve, né, a equação do momento variando aí ao longo do comprimento da barra de forma muito semelhante ao que nós fizemos lá na análise do tema linha elástica. Então, ó, se nós fizermos aqui, ó, somatória de momentos em relação aqui ao engaste, né, nós teremos uma contribuição de momento associada ao carregamento uniformemente distribuído, né, que ele é W vezes L sobre 2. Tá? E, além disso, a contribuição do próprio momento. Tá bom? Então, como a contribuição de momento aqui, ó, do carregamento distribuído e também do M0 são momentos negativos, né, ou eles resultam em vetores momentos negativos, esse momento reativo ele tem que ser positivo, né, como está ilustrado aqui na figura. Tá bom? Além disso, se nós fizermos somatória de forças em y igual a zero, nós vamos descobrir que a reação de apoio aqui no engaste ele é W vezes L, né, orientado na vertical para cima, uma vez, né, que a força equivalente associada ao carregamento distribuído ele é dado por W vezes L. Tá? Então, para isso, ó, basta que a gente faça, né, um corte a uma distância x qualquer a partir da origem, e aí estamos considerando a origem como sendo, né, aqui a região do engaste, né? E aí basta que a gente determine, né, quem é o m de x. Então, para isso, vamos fazer uma somatória de momentos em relação ao ponto onde nós seccionamos virtualmente a estrutura. Né? Então, se nós fizermos aqui, né, ó, m0 mais w2 sobre 2, mais wx vezes x sobre 2, mais m de x menos WLX igual a zero, nós vamos descobrir que esse m de x, né, em particular, é dado por essa expressãozinha aqui. Ó. Então, onde nós levamos aqui em consideração a influência, né, ó, do momento aqui, ó, do engaste, né, essa parcela e essa, a contribuição do carregamento distribuído e também da força vertical lá atuando no engaste. Tá? Então, com isso, o nosso problema real já tá resolvido, já temos a equação do momento para o problema real. Vamos atacar agora os problemas virtuais. Então, o primeiro problema virtual, ele envolve o quê? Bom, ele envolve, ou ele pede, né, que nós determinemos o deslocamento vertical da extremidade livre aqui, ó, do balanço, ou na extremidade livre dessa viguinha engastada livre. Então, para isso, o que a gente faz? Né? Olha, se eu quero calcular um deslocamento, basta que a gente aplique uma força, tá, né, nesse ponto aqui, e além disso, né, essa força ela precisa ter intensidade P e ela tem que ser orientada na direção do deslocamento no qual nós queremos medir. Então, se eu quero mensurar aqui o deslocamento vertical desse ponto, a forcinha tem que ser vertical. Tá? E aí, faço o mesmo comentário que eu fiz no exemplo anterior. A princípio, eu não sei para onde que o deslocamento vai, né? Ou seja, em que direção ele acontece, se ele acontece para baixo ou para cima. Então, o que nós fazemos é que nós arbitramos, tá, a orientação dessa força P. Então, aqui, ó, eu apliquei, né, ou impus essa força virtual P, atuando na vertical, no ponto onde eu quero mensurar o deslocamento vertical, mas atuando para cima. Tá bom? Então, se nós seguirmos a mesma metodologia que nós aplicamos no slide anterior, conseguimos calcular aqui, né, ó, qual é a reação do apoio, que vai dar P vezes L, tá? Nesse caso aqui um vetor momento negativo, e a reação de apoio vertical é uma força P orientada aqui para baixo, tá? Para que a somatória das forças em Y dê zero. Fazendo, né, um corte virtual aí a uma distância x desse engaste, né, conseguimos determinar a equação do momento fletor para essa viguinha, que ela é nada mais é do que PL menos PX. Tá bom? Então, se já temos, né, a equação do esforço solicitante para o problema virtual 1, podemos aplicar a formulinha do nosso interesse lá, que já havíamos determinado anteriormente no vídeo, que é essa aqui, né? Então, precisamos da equação do momento do problema real,
mais da derivada da equação do momento do problema virtual, que é esse. Tá? Então, dividido por EI e integrado no comprimento da viga, isso aí vai nos dar o deslocamento que nós queremos. Claro, né? Utilizamos aí o ferramental aí do teorema de Castiliano. Então, se nós tomarmos aqui, né, a equação de momento do problema real, dividido por E e Z, e fizermos a derivada em relação a P da equação aqui, ó, que governa o esforço solicitante que nós queremos, né, do problema virtual, que é PL menos PX, então é só fazer essa integralzinha aí. Ó. Então sabemos que essa derivada aqui, ó, ela vai dar para a gente L menos X, né, uma vez que o P aqui ele é constante, então ele vai desaparecer. E aí é só fazer, né, ó, utilizar a propriedade distributiva e sair multiplicando termo por termo, e depois integra. E aí vamos descobrir, né, que o deslocamento vertical na extremidade do balanço ele é dado por menos WL4 sobre 8 menos M0L2 sobre 2, isso tudo dividido por E e Z. Tá bom? Aí você olha para essa expressão de deslocamento que nós obtivemos e fala, olha, ela certamente é negativa, tá? Porque eu tenho um sinal negativo que multiplica a contribuição do carregamento distribuído, e um sinal negativo que multiplica aqui a contribuição do momento M0. Sim, então, isso, o que isso significa? Significa apenas, né, ó, que o deslocamento que eu estou calculando, ele não, se ele é negativo, então quer dizer que ele não acontece na direção onde eu arbitrei a força, né, no problema virtual. Tá? Então, nesse caso aqui, eu havia arbitrado a força virtual como vertical para cima. Se o deslocamento que eu obtive ele é negativo, então quer dizer que esse deslocamento, na verdade, ele acontece para baixo. Tá? O que faz todo sentido quando nós analisamos o problema real, porque nós temos, né, carregamento distribuído vertical de cima para baixo, e além disso, né, um momento que faz com que a estrutura sofra, né, o efeito de flexão, causando um deslocamento também vertical para baixo. Tá bom? Então, o sinal negativo nesse resultado indica apenas isso, que o deslocamento que nós mensuramos ele não ocorre no sentido onde nós arbitramos a força P, mas em sentido contrário. Tá bom? Então, ó, para fechar esse problema, vamos determinar o giro. Né? Então, o problema pede que nós determinemos qual é a intensidade do giro no meio do comprimento da viga, ou no meio do vão. Então, aí você fala, olha, até agora nós só determinamos deslocamentos. Como que eu faço para determinar giros? Tá? Cara, é a mesma coisa. Só basta que você associe, né, a ação correspondente ao grau de liberdade que você quer mensurar. Tá? Então, nós já vimos isso aí anteriormente, né, que deslocamentos estão sempre associados a forças, enquanto que giros estão associados a momentos. Então, se nós queremos calcular o giro na metade do vão, então o nosso problema virtual precisa contemplar a ação de um momento concentrado, tá? No ponto onde nós queremos medir a rotação, nesse caso particular. Tá bom? Então, nesse caso, ó, o problema virtual ele é composto por quem? Pela estrutura que nós estamos analisando, ou seja, uma estrutura engastada livre, e só que, né, o carregamento que nós vamos considerar ele é um momento aplicado no ponto onde nós queremos medir a rotação. Tá? Então, com isso, ó, a estrutura que nós vamos analisar no problema virtual 2 é essa aqui, e aí é muito tranquilo. Né, ó, já vamos fazer somatória de forças em Y, vamos descobrir que a reação vertical aqui é zero, e que além disso, né, o momento de reação tem que ser um momento aqui, ó, de intensidade P, um momento negativo, né? Nesse caso aqui. E com isso a gente descobre, né, que o momento ele vai ser o vetor momento, né, que governa a variação do momento ao longo do comprimento da viguinha. Ele vai ter intensidade P aqui, ó, do engaste até o ponto no qual nós estamos aplicando ele. E depois, né, da metade do comprimento do vão até a extremidade livre da barra, o momento fletor ele é zero. Tá bom? Então, com isso, né, a nossa equação de esforço solicitante ela é descontínua. Tem um valor aqui de esforço solicitante antes da aplicação da força, e depois um outro valor de esforço solicitante após a aplicação desse momento concentrado. Então, como que a gente faz para lidar com isso? Tranquilo. Vamos dividir essa integral aqui no comprimento da viguinha em dois pedacinhos. Né? Vamos dividir essa integral aqui, ó, de zero, perdão, até a metade do comprimento e depois da metade do comprimento até o finalzinho. Tá? Então, bem tranquilo. Ó. Vamos tomar aqui no MZ a expressão, né, que nós tínhamos lá anteriormente para o momento fletor no problema real.
vezes a derivada, né, do dp da equação do momento, que é o próprio p. Então já vi facilmente, né, que esse dp d de p em relação a p vai dar 1, enquanto que a segunda parcelinha, né, vai ser a integral de L sobre 2 até L da expressão do momento, né, fletor do problema real, que multiplica aqui a derivada do momento nesse segundo pedacinho, que é 0, né? Então se eu fizer um d de 0 em relação a p, isso aqui vai dar 0. Então essa segunda integral aqui, ela pode ser desprezada, né? Ela vai para o espaço, ela dá 0. Então basta que a gente considere esse segundo pedacinho aqui, perdão, o primeiro pedacinho, né? No qual esse d de p em relação a p dá 1. Então basta que eu integre, né? Essa equação do momento aqui nesse intervalo considerado, e fazendo essa operação a gente descobre, né, que o giro, que eu estou chamando aqui de θ, ele vai ser menos 7WL3 sobre 48 menos M0L sobre 2, isso tudo dividido por EIZ. Tá bom? De novo, nós vimos que esse resultado de giro que nós obtivemos aqui, ele é essencialmente negativo, né? Tanto a contribuição de giro associado a W quanto a contribuição de giro associado a M0, eles são negativos. Tá? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer apenas que o giro, né, associado aqui ao momento que eu apliquei, o giro que acontece na realidade não é nesse sentido, é no outro. Tá? Então o giro que eu havia assumido aqui era um giro no sentido anti-horário. Então como o sinal de giro que eu obtive aqui, ó, ele é negativo, quer dizer que na realidade, nesse ponto aqui, devido aos carregamentos externos atuantes, o giro que realmente ocorre é um giro no sentido horário. Tá certo? Então, para a gente encerrar aqui o vídeo de hoje, vimos, né, ó, que essa abordagem que nós apresentamos aqui, que é o Teorema de Castiliano, ele é uma abordagem geral. Então a estrutura que nós vamos analisar, ela pode ter carregamento distribuído, carregamento concentrado, momentos concentrados, não importa qual seja as condições de carregamento da estrutura. Tá? Nós conseguimos tratar, tá, e resolver o problema por meio dessa abordagem. Né? Então, se a gente comparar o Teorema de Castiliano com a conservação de energia pura que nós fizemos no vídeo anterior, vemos, né, que o Teorema de Castiliano ele não requer que nós tenhamos apenas uma única ação concentrada atuante na estrutura. Tá? Ou seja, a condição de carregamento ela pode ser qualquer. Tudo bem? Vimos também que nesse teorema nós temos, né, que enxergar de forma clara o que é o problema real e o que é o problema virtual, que nós temos que resolver em ambos os casos. Então é bem simples, né? O problema real vai basicamente envolver a determinação dos esforços solicitantes no problema real, ou seja, no problema que se apresenta para a gente resolver, enquanto que o problema virtual, ou os problemas virtuais, eles serão compostos, né? Ou eles dependerão dos graus de liberdade que devem ser determinados. Tá? Então, se eu tiver que determinar deslocamentos em pontos especiais da estrutura, eu devo aplicar nestes pontos especiais da estrutura forças de intensidade P orientadas no sentido onde eu quero determinar o deslocamento. Tá? Se eu quiser determinar giros, eu devo aplicar momentos de intensidade P. Nessa situação, nos problemas virtuais, o objetivo ele é o mesmo. Então, ou seja, nós temos que, a partir desses carregamentos, né, virtuais, que podem ser forças de intensidade P ou momentos de intensidade P, nós determinamos a intensidade dos esforços solicitantes, e aí é só aplicar aquela formulinha, né, de onde nós tomamos a expressão do esforço solicitante do problema real, multiplicado, né, pela derivada em relação a P da expressão que nos dá o esforço solicitante no problema virtual, e aí integramos isso aí no comprimento da barra e dividimos, né, por EA se for treliça, por EI se for barras fletidas, dividimos aí por GIT se for uma barra submetida à torção, e também GA se for uma barra submetida à força cortante. Tá bom? Lembrando que na grande maioria dos problemas onde nós temos flexão, nós podemos desprezar a contribuição da força cortante, tá bom? Porque a contribuição de deslocamento dela, primeiro, é muito pequena, e o trabalho que nós temos para determinar ela não compensa, certo? O resultado final. Então não adianta nada você ter que determinar equação de cortante para o problema real, equação de cortante, né, para o problema virtual, derivar a equação de cortante do problema virtual, multiplicar as duas, integrar no comprimento,
para depois você encontrar lá como resultado uma contribuição de deslocamento que é 1% do resultado final. Tá? Ou seja, os seus arredondamentos já são mais imprecisos do que esse próprio deslocamento que você está obtendo. Tá bom? Aqui no curso, né, como esse curso ele é voltado para engenharias mecânicas, basicamente, eu optei por dar foco em estruturas isostáticas, tá? Ou seja, estruturas nas quais nós conseguimos determinar as reações de apoio empregando exclusivamente as equações de equilíbrio. No entanto, uma utilização fantástica do teorema de Castiliano é através do seu acoplamento, né, com o método das forças na solução de problemas hiperestáticos. Tá? Então, com isso, a gente pode transformar, né, a estrutura hiperestática numa isostática equivalente e utilizar os deslocamentos dados pelo teorema de Castiliano para fazer a compatibilidade de deslocamento nos apoios. Então, com isso, a gente consegue tratar estruturas hiperestáticas que são raras aí no caso da indústria mecânica, mas são muito frequentes no caso, né, de estruturas civis. Tá? Então, por isso que a gente não está dando ênfase na análise de estruturas hiperestáticas aqui nesse vídeo, porém, uma das aplicações legaisíssimas, né, do teorema de Castiliano seria na análise de estruturas hiperestáticas, em particular quando nós acoplamos ele ao método das forças. Tá? Bom, então, com relação ao teorema de Castiliano era isso. No próximo vídeo nós vamos discutir o PTV, tá? Que também é um método geral para se determinar deslocamentos em estruturas, certo? Um método robusto e que, se você tem curiosidade para saber o que é PTV, o que essa sigla significa, então veja o próximo vídeo. Tá? Te encontro lá. Muito obrigado, grande abraço.